Bonjour! Chegamos ao mês de julho, ao mês 7 dentro do ano mundano, passamos da metade do ano e vamos lá, né, vamos seguindo, porque no segundo semestre ainda tem muita coisa. A gente tem uma mudança de tom do primeiro semestre de 2025 para o segundo semestre de 2025. O primeiro semestre a gente teve muita questão de instabilidade que veio de processos, né, que começaram ali a cutucar mais com aquelas quadraturas entre maio, junho, julho, até mais ou menos agosto de 2024, e 24, e essa virada de ano que teve retrogradações, então sabe aquela coisa de parece que eu brinco que tá com reco-reco, vai, mas não vai, e aí tem coisa que a gente fica indeciso, a gente tá oscilante, eu brinco, a gente tá indo num barquinho que a gente não sabe nem onde que vai atracar, calma, né. A gente tem um movimento para o segundo semestre de 2025 que vai ser super relevante para esta nova porta que se abre com picos ali a partir de fevereiro, março, né, de 2026, e aí sim, nessa virada de junho e julho de 2026. Então os processos eles estão interconectados, tá. Tem coisas às vezes que a gente fica olhando de uma maneira isolada, tá, a gente fica olhando de uma maneira, como se as coisas que acontecem, elas só acontecessem agora nesse momento, então, tem uma quadratura tal nesse momento, então é sobre esse momento, não necessariamente, tá. A gente tem aspectos que se completam e que estão dentro de ciclos, né, que estão interligados, tá. Por isso que eu gosto de olhar o mapa como se ele fosse realmente um relógio, com os ponteiros, né, dos planetas entre os movimentos de casa, e também o como, né, que as coisas vão se apresentando, que é o signo, tá. Então vamos lá, nós vamos destrinchar, lembrando que o foco aqui é você aprendendo a olhar o seu mapa, então desta maneira de autodesenvolvimento astrológico, né, a gente tem que entender que cada mapa tem uma possibilidade e que não existe receita pronta, ainda mais em trânsitos, tá. Dentro das técnicas preditivas, existem trânsitos, né, eclipses, lunações, revolução solar, firdária, profecção, é um monte de técnica preditiva, zodiacal releasing. A gente tem que entender que trânsitos é o primeiro ponto de levantar hipóteses, e aí depois você vai costurando com as outras para dar mais objetividade, tá. Então aqui é aprender a pensar o astrologuês, tá certo. E nós estamos falando de astrologia natal, então nós precisamos de um mapa de um indivíduo, né, para a gente conseguir elencar as possibilidades. Então vamos lá. A gente já começa o mês de, de junho, né? Com. Opa, tirei aqui, o que aconteceu? A gente já começa o mês de junho, perdão, com uma Vênus, né? Ingressando em Gêmeos, tá? Vênus não tá bem nem tá mal em Gêmeos, é uma ênfase geminiana agora sendo trabalhada numa questão mutável e racional. Então o que que eu gosto, o que que me dá prazer, né. Aqui tem também um estímulo intelectual muito bacana, por exemplo, se para você pega pontos, né, digamos a área de Gêmeos está numa casa 5, é um momento bem interessante para você, colocar em assim, em movimento hobbies, talentos, oportunidades. "Nossa, eu sou muito boa em algo". Adianta você ser muito boa em algo se ninguém sabe? Como que você explora isso, né? Aqui tem, por exemplo, uma questão de entretenimento, de lazer também, caso pegue a casa 5, que é uma área de boa posição, venusiana, né. Aqui também nós temos um ponto interessante, por exemplo, que auxilia acordos, sabe, conversas, né, porque Vênus é um planeta benéfico, ele agora está na área do cara da comunicação. Então, poxa, eu estou às vezes meio, né, tretada ali com alguém, poxa, se Vênus ingressa, por exemplo, na sua 7, é um bom momento, né. A gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que apaziguar tal assunto, sabe. Aqui tem um fator um pouco mais racional e lógico do que necessariamente emocional, tá. A gente pode também ter notícias, né, sobre assuntos de natureza feminina ou de mulheres, né, em linhas gerais, tá. Depois a gente também tem, aí para quem usa, tá, Netuno em movimento de retrogradação, Netuno é muito lento, tá. A gente tem outras coisas acontecendo aqui que tem essa conexão netuniana, como Saturnão também em Áries, né. Mas, perceba que Netuno, para quem usa, né, então a gente tem aquela névoa, tá. Netuno está num signo bélico, tá bom, então ele volta no seu movimento. Então tem alguma coisa que de repente ainda não está muito clara, está meio nebulosa, né,
e a gente tem que ter um pouquinho de atenção para não, entrar, por exemplo, ou entrar em conflito baseado em coisas que são momentâneas, tá, ou também, como a gente está falando de, né, de Áries, assim, às vezes a gente se envolve com coisas no sabe, no ímpeto, no impulso, e aquela coisa e tal, e aí espera aí, de repente não é bem assim. Lembra dessa névoa, será que eu realmente não estou me precipitando, não estou chegando a conclusões que espera aí, não é bem assim? Então tem um pouquinho de cautela nesse momento, tá? Aí nós temos Vênus fazendo um bom aspecto com Saturno, nós temos aqui, a área de Gêmeos, né, com a área de Áries no mapa, né, então a gente tem fogo e ar, racional, né. Fogo expande, aumenta, ar também tem essa natureza, são 2 conceitos de signos masculinos, de ação. Aqui, um sextil ele é sempre muito sutil, mas aqui pode ser interessante, principalmente se vem daquele processo, né, "Opa, espera aí, tivemos uma conversa, apaziguamos tal coisa, agora estamos observando, né, como as coisas se desenrolam", aqui a gente começa um desenvolvimento, principalmente nos assuntos que envolvem a área de Gêmeos do seu mapa com a área de Áries do seu mapa, tá. Então, por exemplo, vamos pegar a casa 4 com a casa 6. Será que não tem alguma questão da família, rotina da família, não estava legal, a gente começa a desenvolver de uma maneira mais madura, ter uma atenção ainda com os ímpetos, com os rompantes, né, porque às vezes a gente fala uma coisa e depois não dá para desdizer, né, mas aqui tem uma ênfase de apaziguamento, né, às vezes um acordo que aparece ou começa a ser desenvolvido sutilmente de algo que não estava funcionando, tá. Bom, depois nós temos a lua cheia em Capricórnio, nós teremos, né, no nosso astral as análises de lunação, porque eu particularmente gosto, né, de lunações e principalmente lunações longas, né, lembra que é uma lua cheia num signo onde a lua não está tão confortável, mas essa lua cheia ela fecha um processo de 6 meses, né, e a regência está em Áries, é signo cardinal com signo cardinal. Eu quero muito que você observe quais são os pontos de signos cardinais no seu mapa. Todo mundo tem os 12 signos, tá? Então esquece essa história: "Ah, porque eu sou ariano, então para mim", para ti nada, tá. Você tem que entender que você tem o sol em Áries. Isso é um pontinho, você tá me dizendo, sei lá, eu me chamo João. Tá bom, João de quê? Mora onde? Faz o quê? Come o quê? Amigo de quem? Casado com quem? Entende? É uma coisa muito genérica, tá. Então, por exemplo, onde que estão os pontos de signo cardinal para você entender esse pico dessa lua cheia? Quais são os signos cardinais? Então a gente tem Áries, né, que a gente tem todo esse borogodó acontecendo, Câncer, que a gente também tem borogodó acontecendo, porque a gente tem Júpiter, né? Lá você acha que eu estou aqui com este belo azul do nada? Nada é do nada, tudo é simbolismo, né? Então a gente tem Câncer, a gente tem Libra e a gente tem Capricórnio. São esses 4 signos que dão um ancoramento que está com muita ênfase nesse momento. O que que eles representam na sua vida? Se você tem eles nos ancoramentos angulares do mapa, casa 1, casa 4, casa 7, casa 10, para você ainda é muito mais relevante, tá? Então entenda a dinâmica do seu mapa. Cardinal é signo de início, é signo de ação. Não é um signo que: "Ah, eu vou esperar aí o que que vai acontecer". Aí a gente fica esperando, 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 lembra que um Saturno, né, em Áries, ele é muito mais, ligado a uma ação, né, do que necessariamente ficar esperando o bonde passar para ver se eu vou conseguir algo, né. A gente tem ali um ponto de exaltação solar, tá. E lembra que se a gente for pegar o conceito do fundamento, Saturno rege, pela astrologia clássica, o signo de Aquário, e o Sol rege o signo de Leão. Então, aqui nós temos uma correlação dos 2 que está dentro de um simbolismo, né. Então a gente tem aqui a vontade, a verdadeira vontade, mas o que está me impedindo, né? Ou o que que eu não estou tendo a coragem de dar o próximo passo. Esse é um momento particularmente importante para o ciclo que se abre, principalmente ali a partir desse eclipse que a gente vai ter na metade de fevereiro de 26 para frente, tá. Então existe elos se conectando, observa a vida, astrologia sobre a vida, tá, e elenca as tuas possibilidades. Neme, nossa, pega assim, pega muito questão de carreira e relacionamento. Pode ser não relacionamento amoroso, tá, para você pode ser, por exemplo, relações ligadas ao seu trabalho. Ah, de repente, alguma casa 10, alguma ascensão com mais responsabilidade, um certo amadurecimento em relação a isso, né, mas que tenha alguma peculiaridade com alguém, pode ser um chefe, pode ser de repente, um par, né, que você tenha no seu trabalho, então você tem que entender a dinâmica do seu mapa, tá. Mas existe um grande processo de amadurecimento que exige uma certa postura,
E postura aqui é saber o que a gente quer. Porque a gente vem de um momento, lembra que eu falei do barquinho à deriva, né? "Ah, não sei para onde eu vou, não sei o que eu quero, às vezes é isso, às vezes é aquilo, o mundo tá complexo, tá tudo, né". Sim, ok. Mas agora, desse período para frente, senta, coloca pelo menos os teus pensamentos em ordem. Eu tô aqui, eu venho de um processo tal, e onde é que eu quero chegar? Isso vai ser extremamente importante, essa ordem de longo prazo, tá, para os próximos 3 anos. Então tira um tempinho aí e dá uma organizada, e entenda o que você quer. Não é o que os outros acham, não é o que os outros ditam, não é o que está todo mundo fazendo, é qual é a tua essência. O amadurecimento está na autorresponsabilidade de entender o que eu quero e conquistar. E não de ficar: "Ah, mas é que quando fulano fizer tal coisa, nã esquece fulano, você, tá? O que que você pode fazer com este momento? O que que não tá legal, né, o que que tá faltando responsabilidade?". Todo mundo tem os seus pontos, eu tenho vários aqui, que eu tenho de caderno aqui para preenchido, tá? Então faça, se comprometa com esse processo, é um processo de autoconhecimento para quem gosta, e autoconhecimento não é chuchuzinho, tá? Exige, né? E não é fácil, não é rápido, não é palatável às vezes, é necessário, tá bom? Bom, depois nós temos aí no dia 13 o início de um Saturno retrógrado, aqui é interessante. Por quê? Esse Saturno ele começa a retrogradação, então ele dá, né, aquela voltinha, vai para trás, é ilusão de ótica. "Ai, porque os astrólogos não sabemos, sabemos, tá? Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma visão, e essa astrologia ela é um simbolismo, então a gente tem a impressão que o planeta está voltando. Uma retrogradação não é assunto novo, é um momento de retomada. Se você, para você, tem pontos aí no início de bem assim, 0, 1 grau de signos, estava falando antes, cardinais, mas principalmente, eh, Áries e Libra, para você é mais relevante, tá. E aí você tem que entender que esse Saturno ele já passou no movimento direto e ele vai retomar. Então, passou em algum ponto, Neme, tenho a minha Lua ao 0 graus de Áries. Para você é muito mais relevante do que para mim, por exemplo, que não tenho ponto nenhum lá, essa retrogradação. O que que você está retomando, reavaliando, repensando? O que que de repente nesse período ressurge, sabe? Poxa, eu tenho a minha Lua e a minha Lua rege a minha casa 2. Dinheiro. Teve alguma situação tensa? Tem alguma coisa que precisa ser retomada? Teve alguma flutuação, alguma variação? Porque é uma Lua em Áries, né? É uma Lua agitada. Teve alguma oscilação muito grande? Nossa, estava na casa 12. Teve alguma perda? Teve algum prejuízo? Tá, voltou agora. Tem como recuperar alguma coisa? Será que você, nesse retorno junto com a casa 12 aí no seu mapa, você não consegue enxergar o que antes você não enxergou, tá? E aí, de repente, para você é casa 11, aí já é uma casa benéfica, grupos, ganhos, benefícios, né? Então teve alguma situação, por exemplo, que, teve algum tipo de exposição pública? Tá, teve, não teve, foi bacana, não foi, né. Agora você retoma esse processo, tá. Então uma retrogradação, lembra que eu sempre falo, é uma marmita requentada. Você retoma um ponto, tá. Então vê qual é o ponto que está cutucando, tá. Se você já for intermediário avançado, já fez o curso de promessa natal, de preditivas, aliás, a gente vai ter uma turma agora no segundo semestre de preditivas, você entende que você pode fazer toda a análise, né. Então se eu estou falando de Áries, você vai para Marte, você entende a natureza do seu Saturno natal, tá, para você entender todo o contexto. E aí depois nós temos junto, praticamente, né, uns diazinhos depois, o início de quem? Mercúrio retrógrado, tá. Tá dia 18 aqui, mas aqui vai depender muito do lugar do mundo que você tá, tem uns que é no dia 17, aí depende. Mas assim, temos também o processo Mercúrio retrógrado, a gente está mais acostumado a ouvir, né. Mercúrio fica retrógrado, sei lá, 4, 5 vezes ao ano. "Neme, não vou fazer mais nada da minha vida porque Mercúrio está retrógrado". Gente, não, a vida acontece, tá. Você tem que viajar, às vezes a gente não tem como não viajar, não vai dar tudo errado só porque Mercúrio está retrógrado, porque o que determina a conexão da retrogradação é o seu mapa. Eu estou fazendo muito atendimento que essa retrogradação de Mercúrio faz excelentes aspectos com o Mercúrio da pessoa. Então é um momento de retomada, mas não quer dizer que é ruim. Às vezes eu retomo um projeto, às vezes eu entro em contato com alguém, né, poxa, eu pensei na pessoa, eu entro em contato com ela, e disso traz uma harmonia de algum assunto, de repente alguma informação que é útil para mim, tá. Nossa, eu tô com um problema pendente, digamos que esse Mercúrio tem a ver com 4 e com 8, financiamento do meu imóvel, e não resolve, não resolve, né, alô caixa, sempre temos, né. Eh Se eu tenho uma retrogradação que envolve, de repente, 4 e 8 e você tem isso na sua vida real, gente, é de novo, astrologia é sobre a vida, tá?
Às vezes é nesse momento que você consegue resolver, não é que vai dar errado, porque tem bons aspectos, de repente, em relação ao seu mapa, tá. Então veja o que você precisa reavaliar, retomar, a informação que chega, né, e na realidade tá lá, sei lá, na minha casa 9 e, poxa, eu parei, estava fazendo um curso, eu parei, estou pensando em retomar. Então eu retomar um curso, já que nós temos um processo do eixo 3 e 9, é bom? É para isso, né. Casa 6, check-ups. "Ai, você faz um tempão, detesto médico, odeio médico". Vai lá e faz o check-up, Mercúrio retrógrado é o melhor momento para isso. Porque aí você vai estar o quê? Você vai estar o que que é uma retrogradação? O ponto ele está muito próximo da Terra, né, então imagina, você coloca uma luz, né, essa luz aqui na sua cara, aí diz: "Ai, tá tudo dando errado". Não, é que a gente está enxergando coisas que antes não estava, entende? Já estava lá, tá bom? Bom, depois nós temos o Mercúrio, então, fazendo um sextil com Vênus, ele está retrógrado, mas no mesmo ponto ali, né, no mesmo dia praticamente, e fazendo sextil com Vênus, aí a gente dá tilts, que a gente não consegue analisar, porque a gente aprendeu a decorar, né, adora decorar. Ne Nossa, como eu recebo: "Nem eu quero que você me explique o que que é o planeta X na casa Y, o planeta X na casa não sei o quê", você vai decorar e você não vai saber fazer cruzamento. E aí a gente tem que aprender a fazer análises aqui, tá. Então sim, eu tenho um Mercúrio retrógrado, porém, ele faz um bom aspecto com Vênus. É por isso que a gente não pode olhar para as coisas de uma maneira decorada, Mercúrio retrógrado é ruim. Não, aqui é um sextil com uma benéfica. Então a gente tem um bom aspecto. Por exemplo, nossa, eu tô, sei lá, tô brigada com alguém, né. Aqui é um excelente momento para retomar o contato com alguém e apaziguar uma situação, né, que já apareceu lá. Às vezes até de situações que começaram ali no início do mês, né, porque essa Vênus ingressou em Gêmeos, tá. Então entenda o contexto da sua vida, tá. Aqui, por exemplo, pode ser, dependendo do seu mapa, poxa, pegou uma questão quer ver uma coisa que mãe, né, teve uma situação, meu filho está com uma certa dificuldade, e numa retrogradação a gente retoma aquele assunto, a gente resolve, tá. Dá para ver pessoas também se você usar derivadas no seu mapa. Na sequência, o Sol ingressa em Leão, o sol desta pessoa que vos fala, né. O sol entra, então, numa dignidade, ele ganha força, ele ganha poder. Então, figuras aqui, de novo, eu não falo de mundana aqui, porque a gente aprendendo a olhar no nosso mapa, tá. Mas a gente tem figuras, por exemplo, de poder, líderes, né, às vezes em posições de destaque, tá. Mas no seu mapa, por exemplo, se você tiver numa profecção onde o signo ativo, que eu chamo, né, é o signo de Leão, o sol é um comando, é um excelente momento. Se tá na casa 7 para relacionamento, se tá para casa 2, né, dinheiro, se tá para sua casa 10, carreira, visibilidade pública, né, então aproveita esse momento, né, de visibilidade, tá. Aí a gente tem na sequência o Marte, fazendo uma oposição ao nó do norte, né, lembrando que nodos são aspectos, né, são pontos calculados, então eles recebem aspecto. Aqui pode ser um pouquinho tenso, em que sentido, tá? Então, se esse Marte, ele tá ali e ele faz uma oposição ao nó do norte, ele tá na área de Virgem, né, ele tá próximo do nó do sul também. Se é uma oposição ao nó do sul ao nó do norte, é uma conjunção ao nó do sul. Aqui é um pouquinho tenso, tá? Em linhas gerais, porque vai depender do seu mapa. Mas, por exemplo, se você tem essa posição natal, se você tem esse eixo nodal, o meu nó do norte, então, está em Peixes e o meu nó do sul está em Virgem, e ali está muito próximo. Aqui pode ser, às vezes, aquele momento de virada, né, ou de alguma situação que, exige que você deixe algo para trás. Às vezes você está, por exemplo, você pega aqui o eixo 4 e 10, está numa transição de carreira, e faz tempo que tu está enrolando, "Ai, não sei, não me sinto confortável". Às vezes acontece uma situação que te joga para fora do armário, como a gente fala, para você assumir ali uma postura e deixar o que está te arrastando para trás. E às vezes, ó, é mental que deixa a gente ali preso a situações, tá. Marte é bélico, né, então você cuidar um pouquinho com discussões, aquela coisa de eu tenho que estar certo, você tem que estar errado, né, aqui é muito assim, o que é útil, o que não é, o que é prático, o que não é, tá. Eliminar os excessos, tá. Principalmente se tem coisa que a gente está procrastinando, né, que se a gente não está levando a sério. Esse Marte ativa, então, esse ponto que tem uma conexão ali com o eclipse da semana do dia 14 de março, tá? Ver se tem alguma situação que tenha acontecido e agora qual é o estopim, né, do fechamento dela, tá? Vênus, então, tem uma quadratura com o nó do norte e, ao mesmo tempo, a quadratura com Marte na sequência, tá? Então, perceba que a gente vem desse processo venusiano apaziguando, tentando resolver, às vezes, alguma situação, mas aqui ela dá um cutuque em pontos que são desafiadores, né. Aqui pode ser essa situação que a gente tem que analisar o que que não está dando certo. E a gente tem uma tendência
Quando a gente faz uma análise, é só querer ver coisa boa. Isso acontece na astrologia, isso acontece em negócios, né. As pessoas fazem uma análise SWOT e vê só, por exemplo, o que daria certo para um negócio. Aí depois quando vai colocar a realidade, vê: "Opa, espera aí, eu não vi isso, não vi aquilo", né. O nosso mapa também, né, tem gente que só quer ver coisa boa, ou só quer buscar a resposta que lhe agrada. Ah, para isso nem se precisa astrologia, né, então cria aí qualquer coisa, porque qualquer coisa vale, tá. Então aqui é esse estímulo de entender o que que eu estou descontente, e o que que eu preciso mudar ou qual é a situação que está me mostrando isso, tá. Porque a gente tem essa leitura de autodesenvolvimento, que é muito bacana, mas a gente tem fatos e acontecimentos. Às vezes, se isso aqui pega forte no seu mapa, por exemplo, dentro desses pontos mutáveis do seu mapa, às vezes é aquele momento que acontece uma situação que gera uma mudança, que há um certo desconforto, eu não gostei disso, mas ele é necessário, tá. Depois nós temos o Sol fazendo um belo de um trígono com Saturno, aqui fogo, o Sol está em Leão, digno, Saturno está em Áries, retrógrado, mais ou menos, né. "Ai, mas é trígono, é bom, eu aprendi que é bom". Trígono, sim, tem uma natureza jupiteriana, porque ele flui, tá. Mas lembra que depende da conversa, flui pra quê, né. Quem fez o curso aí de promessa natal que eu faço do pink do cérebro, né, estão confabulando lá, mas pra quê? Para dominar o mundo, né. Aqui nós temos um Saturno numa debilidade, então ter um pouquinho de atenção. A gente pode ter, em linhas gerais, atritos, né, com grandes líderes ou pessoas em posição de poder. No nosso mapa, vê a área de Leão e a área de Áries do seu mapa, tá. E lembra que o Saturno está voltando, então não é necessariamente algo completamente novo. "Ai, nossa, nem sabia o que que era". Não, 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 é que a gente que não está atento às vezes, né. Mas aqui, por exemplo, é um bom momento para retomar algo, porque lembra que o Sol, ele está em Leão e a área de Áries, que é onde está esse Saturno, é dignidade solar. Lembra aquele discurso que eu fiz lá no início? O que que você quer? Qual é o teu propósito? Qual é a tua função? Você está nessa vida para quê, tá? O que que depende de você? E aqui, como tem essa retrogradação, eu acredito que tenha muito essa questão da gente entender o que que a gente está empurrando com a barriga, esperando o momento certo, hora certa, periquito, papagaio, governo, não sei o que lá, ou quando fulano fizer tal coisa, porque daí sim eu faço. Não, 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 é autorresponsabilidade, tá? E às vezes para você pega uma área de carreira e dinheiro. Você quer ganhar mais? O que que tá dificultando aí? Tem alguma coisa que você já pode fazer com os recursos que você tem na sua mão? Tá? Então fazer essa reflexão, né, é importante. Aí a gente tem a lua nova em Leão, de novo falaremos das lunações. Essa lua nova, você pode, também trabalhar ela no contexto de 6 meses, né, porque a gente tem a lua cheia em Leão lá em janeiro, tá. Lua nova em Leão, nós temos o Sol e Lua conectados no signo solar, bem ali no início, então existe um processo interessante. Lembra que o Sol, né, numa lua nova, ele não tem visibilidade, mas ele está dentro da sua dignidade, então a gente dá luz a algo. O que que é a área de Leão do seu mapa, tá? Nossa, né, o meu é bem o meu ascendente, então é literalmente você, mas também a sua jornada de vida. O que que te motiva? Tem algum projeto que você queira tirar do papel? Tá? Aproveita esse impulso. Por que que eu estou batendo nessa tecla? Porque, de novo, a gente não vê as coisas isoladas, sabe? Trânsitos, eu sei que a gente fatia, mas eu já estou automaticamente pensando que eu tenho uma lua nova em Leão, que vai ter um pico depois lá em janeiro, e que na virada de junho para julho do ano que vem, esse Júpiter vai bater nesse ponto dessa lua nova, entende? Então, existe um processo de algum início, por exemplo, assim, o início de um projeto, né, que dependa muito do que você quer, porque é uma dignidade solar, e aí a gente vai desenvolvendo ele, a gente vai tendo esses pontos aqui. Se você é uma pessoa que tem muito fluxo em signos de fogo, tá, observa muito esse segundo semestre, o que que vai desembocar lá no segundo semestre de 2026, as coisas estão interconectadas e a gente tem, eu digo, um período de ponte, né, um período de cruzamento e de passagem, que é ali aquele eclipse que começa no dia, acho que é no dia 17, né, de fevereiro, então essa virada de fevereiro para março, tá, existem uns fiozinhos aqui que eles começam a aparecer já nesse período e eles vão se desdobrando, tá. E tem coisa aqui que é para ser resolvida, é a gente fechando um ponto para entrar em outro. Quando a gente quer entrar, conquistar coisas novas, fazer coisas novas, diferentes na nossa vida, a gente precisa fechar o que não tá mais, sabe, cabendo ali. Porque senão a gente entra num novo ciclo com um monte de fio solto, né, que a gente vai tendo que resolver e que a gente já tá com perdão da palavra, né, "porra aqui", eh, e a gente não quer mais olhar para aquilo, sabe. Tem coisa pior, por exemplo, quer ver? Vou pegar uma questão de relacionamento, né. Ah, você, sei lá,
Foi casado, casou, se separou, aí você não resolveu as pendengas, mas aí você conhece uma outra pessoa, e aí você já tá com essa outra pessoa, olhando para o futuro com essa outra pessoa, mas você tem coisa pendente com a outra, que você não resolveu, que você deveria ter resolvido, mas você foi empurrando, tá. É só o conceito, porque aqui vai depender do, né, do mapa, tá. Mas entenda que a gente tá abrindo uma janela para o futuro, tá. E pra abrir uma janela para o futuro, com um olhar de brilho nos olhos, de eu quero, de sabe, de eu conquisto, quanto menos coisa você tiver pendente, melhor, tá. E aí depois a gente tem então essa Vênus ingressando em Câncer, né, e Vênus, né, tá no signo da Lua aqui, a gente tem uma questão sutil aqui, pode ser um pouquinho mais sensível, mais, né, emocional, mais sutil, mas essa sutileza ela pode ser muito mais percebida, por exemplo, se você está com o seu signo ativo, né, que é Câncer, então o que que é um signo ativo, tá, gente? Eu uso essa linguajar, porque há uns 10, 11 anos atrás, quando eu comecei a falar em profecção lá no Instagram, ninguém nem sabia o que era profecção. Aí eu explicava que era profectar, andar com ascendente, era um pouco difícil de ser entendido. Aí eu simplesmente falei: "Ó, imagina que é o signo que está ativo no seu ano, tá? Eu acho mais fácil de entender". É óbvio que hoje todo mundo já fala de profecção de Firdária, mas não era tão comum. E hoje em dia também com o ChatGPT, tá todo mundo copiando e colando, né. Aliás, é melhor tirar os emojis, tá, porque fica muito óbvio. Mas enfim, aqui a gente tem uma certa sutileza, então se você está numa profecção do signo de Câncer, para você tem bastante relevância, mas ela é sutil, pode ser um benefício. "Nossa, Neme, então tá na minha casa 2, pode ser um benefício financeiro?" Pode, mas lembra que a casa 2 é o que você tem, né, na sua mão, nos teus recursos. Como que você está administrando o seu din-din também, né. Ah, Neme, tá em relacionamento, então pode ser um momento bacana, às vezes, de apaziguar. Pode. Conhecer alguém? Sutil, mas pode, tá. Fazer boas parcerias, né. Ah, eu tô negociando uma parceria com alguém, um projeto, então essa Vênus entra e eu estou com essa área ativa. Opa, tá, é bem o momento, né. Quando a gente consegue ter esse refinamento de entendimento para o nosso mapa, ou para o mapa que você está avaliando, né, se você está fazendo uma leitura para alguém, você consegue dizer exatamente o que é. E aí não fica essas coisas genéricas, né, "Ai, a maternidade", às vezes a pessoa nem é mãe, nem quer ser mãe, nem tem isso na cabeça, é outra coisa para ela. Sei lá, às vezes está ligado com o imóvel lá, casa 4, né. Então entender o que significa para cada mapa é muito importante, tá, pra gente sair das generalidades, e aí a gente consegue inclusive ir cruzando tempo e espaço, ou seja, possibilidade de acontecimento num determinado tempo, né, num determinado período, que aí é muito legal. E também para planejamento, tá. Cara, não sei se você já usou seu mapa para planejamento. Planejamento pessoal, financeiro, você pode planejar qualquer área da sua vida. Quando eu comecei a fazer isso, é muito legal, porque você tem o que você quer, e aí você olha ali o caminho das pedras, né, tanto do seu mapa natal quanto do ano, e também te dá o momento, às vezes, onde está muito favorável para alguma coisa, e aonde você precisa se precaver quando tem alguma questão tensa, né, porque a vida nem sempre é chuchuzinhos, né. Então vamos lá, depois a gente fecha, né, então esse ciclo com o Sol aqui, fazendo, né, uma conjunção, tá, com Mercúrio, né. Então a gente tem aqui um ponto. Mercúrio é muito a razão, a lógica, a nossa capacidade de comunicação, né. Por exemplo, eu tenho Mercúrio em fogo, meu Mercúrio é em Leão, acho que dá para perceber, né. É diferente o tom, de um Mercúrio, por exemplo, em água. "Ai, mas o que que é bom e o que que é ruim? Ai, porque o Mercúrio em peixe está em debilidade". Sim, mas lembra que não é no sentido de: "Ai, a pessoa então não consegue conversar", como eu já ouvi, não tem nada a ver. Dignidade e debilidade é para a gente mensurar um potencial. Por exemplo, existe muita gente com Mercúrio em peixes, né, que tem essa debilidade, agora não sei se eu falei Câncer, é peixes, tá? Que são grandes escritores de, como é que é? Fantasia fantástica, né, que eles falam? Fantasia fantástica? Uma coisa assim? Porque tem muita imaginação, tem muita criatividade. A pessoa, quando você conversa com ela, ela já vai criando um cenário, uma história na cabeça, né, ela pode ter muita facilidade para isso, na questão criativa e imaginativa, né. Às vezes uma pessoa com Mercúrio em Virgem, que ele está em dupla dignidade, é mais racional, mais prático, mais objetivo, liga pontinhos, né, executa, tá. Então, de novo, não é que existe, não é bom ou ruim, quando a gente está falando de questões natais. Tem muita coisa, por exemplo, que traduzem um texto, digamos, de horária, que você está respondendo uma pergunta para algo e encaixa em astrologia natal. Não é a mesma coisa porque você está falando de uma pessoa e não respondendo uma pergunta. Por exemplo, "Vou ter algum problema nesta viagem?", isso é uma pergunta de horária. Aí tem o Mercúrio em debilidade que responde a pergunta, então para esta pergunta, esta debilidade ela é muito útil, né.
mas não quer dizer que uma pessoa, um indivíduo que tem o Mercúrio em debilidade, que ele vai ter só dificuldades, não é isso. Por quê? Porque você vai ter outros pontos para avaliar. Eu vejo, por exemplo, o Mercúrio em Peixes, em trígono com Mercúrio, desculpa, com Júpiter, que, nossa, é maravilhoso, tá. Então, tudo depende da promessa natal, tá. Então aqui a gente tem uma conjunção, a gente tem uma ativação, imagina que o Sol tem essa coisa de você, eu brinco, jogar a gasolina ali e acender aquele ponto, tá. Claro que isso na conjunção exata, tá. Imagina uma fogueira, quando você tá lá, você joga mais uma lenha ali, né. Agora, o que está muito próximo da fogueira, às vezes, é queimado, a gente, né, por exemplo, você tenta pegar alguma coisa, você não consegue, ele está ali sendo debilitado, então tudo depende. Mas aqui a conjunção exata, ela pode ser positiva, tá. E aqui a gente tem, né, uma área de dignidade do Sol. Então mesmo uma combustão, existe uma teoria de que por ser uma dignidade solar, isso, enfatizaria mais do que debilitaria, tá. Então, olha, né, para esta área de Leão do seu mapa, se você está com esta área ativa, NEM é minha profecção do ano, é o meu minha área 1, né, meu ascendente da revolução solar do ano. Então observa já todo esse período que começa ali com essa lua nova em Leão, esse movimento todo, tá. Porque como eu falei, tem coisas que começam a aparecer, que elas vão ficar muito óbvias dentro do benefício que você vai colher lá na frente, lá em 2026, tá. Principalmente quando esse Júpiter adentrar as portas de Leão, nessa virada ali do dia 30 de junho, né, para julho de 2026. Esteja preparado.